Olá pessoal, meu nome é Fernando Ilau, sou sócio-diretor da Quad Barbershop. Nós estamos retomando os nossos podcasts, os nossos codcasts, como as pessoas brincam, né? Esse podcast é um podcast muito especial, a gente está com uma pessoa que a gente gosta bastante e respeita muito como profissional. Ele é muito especial para nós porque ele é um podcast que a gente vai estar trazendo um lançamento de um produto, mas que esse produto a gente estudou durante bons meses aqui dentro da Quad e a gente fez muitas pesquisas junto aos nossos clientes e surgiram N dúvidas. Essas N dúvidas a gente disse, nossa, a gente não pode ficar com tudo isso para nós, vamos chamar alguém que realmente conhece do assunto, um profissional que trabalha com isso e vamos aproveitar enquanto a gente fala do nosso produto, a gente vai tirando essas dúvidas todas que vieram surgindo ao longo do projeto, tá bom? Estou aqui com Giana Frei Zafari, seja bem-vinda, doutora Giana. Obrigada pelo convite, Fernando. Quero aqui acrescentar com bastante conteúdo, tirar bastante dúvida, né? Acho que esse tema vai ser bem importante para o público masculino. Nossa, e é impressionante, né, doutora? Porque é um tema calvície, né? A gente vai conversar sobre calvície. É um tema que ele é inerente ao público masculino, né? Uma hora ou outra o homem vai sentir o seu cabelo afinando, vai sentir um processo, né, de calvície. E isso é uma conversa que a gente tem dentro da barbearia corrente. E é muito legal que normalmente o homem não é um shopper, né? Não é um consumidor tão aberto. Então ele faz perguntas pontuais para os barbeiros respondem dentro do que eles entendem. Mas foi muito legal quando a gente desenvolveu o nosso Gen+, que é o shampoo que a gente vai apresentar agora, que surgiu muitas perguntas. Então a gente separou algumas para fazer uma brincadeira aqui de mitos e verdades contigo. Então eu vou te perguntar algumas coisas e a gente vai conversando. Eu tenho certeza que as pessoas vão se identificar, entender melhor sobre esse assunto, que é tão falado dentro do universo masculino, né? Primeira pergunta, doutora Giana, a calvície tem relação direta com a genética? A calvície, né, é um problema que acomete aí muitos homens, a grande maioria dos homens, e ela tem um componente, né, de hereditariedade genética na alopécia genética, né, na alopécia mais comum, que é a alopécia androgenética. Porém, existem outras causas também de calvície. Né? Estresse, deficiências hormonais, deficiências nutricionais, doenças, né, crônicas, enfim, tem diversas, o próprio hipotireoidismo. Então, existem diversas causas de alopécia. A mais comum é a androgenética, que sim, ela tem, então, uma predisposição genética, que é a mais comum, né, dos homens e das mulheres também. E a identificação da genética, dá para se dizer que é da mãe ou do pai ou de ambos ou não? Isso assim, existem diversos genes, né, que predispõem o indivíduo a ter a calvície, e o mais estudado, ele está, então, na alteração do gene do cromossomo X. Tá, né, que é da mãe. Que o homem herda da mãe. Então, perfeito. Existe essa herança da mãe, porém, existem outras alterações genéticas que podem ser herdadas do pai. Perfeito. Então, independente de pai e mãe, ele pode herdar, então, características genéticas para a alopecia. Então, se tu for definir a tua calvície, o tipo da tua calvície, é só com auxílio, só com uma consulta médica para tu conseguir decifrar isso. Exatamente. Porque os tratamentos são diferentes, né? Os tratamentos são diferentes, né? O diagnóstico da alopecia androgenética, ele pode ser clínico, né? Ele existe um padrão, né? De perda, características, histórico, todo um padrão. E existem as outras alopécias que sim, daí tem que se fazer exames, fazer um diagnóstico daí de outros problemas. Essa próxima pergunta é ótima. Usar boné causa calvície? Então, há controvérsias, né? Normalmente, o uso de boné, ele não tem, né, uma ligação direta com a perda de cabelo, porém, o uso excessivo, né, onde a gente causa um abafamento, um aumento de oleosidade, ou talvez, às vezes, até um crescimento, uma proliferação de fungos por esse abafamento do couro cabeludo. Nesses casos, sim, pode causar alopecia, mas o uso normal, enfim, de bonés não tem ligação direta. Raspar o cabelo faz os fios crescerem mais fortes? Então, isso é um mito também do raspar, as mulheres não querem raspar as pernas, porque vai crescer mais forte. Na verdade, raspar ou cortar o fio, ele só vai parecer mais grosso, porque ele vai cortar a haste no meio. Né? Normalmente, a ponta do cabelo ou do pelo, ele é mais afinado. No momento quando a gente raspa, ele vai nascer do meio e vai parecendo mais grosso. Então dá essa falsa sensação de que o fio engrossou. Mas na verdade ele continua igual, só a ponta que ficou mais grossa. Mas olha só. Parecendo mais grossa.
Calvície só atinge homens mais velhos? Não, né? A calvície genética, ela já é de nascimento, então é uma predisposição que a pessoa já nasce com ela. Então, pacientes jovens, até adolescentes, já podem ter alguns sinais e sintomas de calvície. Claro que com o passar dos anos isso vai se agravando, né? Então a gente pode falar assim que 80% dos homens acima lá de 80 anos vão ter algum grau de calvície. Sim. Porque isso é um processo gradual. Né? Então pode, em casos mais graves, iniciar muito cedo ou pode se desenvolver ao longo dos anos, né? Dependendo da predisposição. A alimentação tem influência na queda de cabelo? Então, alguns tipos de alopécia podem ser causados por deficiências nutricionais, né? O cabelo, ele recebe nutrição, né, que chega ali tanto de oxigênio quanto nutrientes, algumas vitaminas, pela nossa circulação sanguínea. Então, problemas nutricionais, comer muito pouca proteína, né? Por exemplo, alguns pacientes veganos que se alimentam com baixa proteína, pode ter alguma queda capilar por deficiências nutricionais. Pacientes também que tenham feito cirurgias bariátricas, né? Diminui a nutrição, diminui a absorção de alguns nutrientes. Acaba perdendo força no pelo. Quedas de queda cabelo. Gordura não? Obesidade pode ser. E eu digo gordura de consumo de gordura mesmo. Não. Aumento de colesterol? Pode ter alguma alteração, mas não é nada tão significativo. E a última, lavar o cabelo com muita frequência pode causar queda capilar? Não, lavar com frequência não causa. Agora, daqui a pouco deixar de higienizar bem o couro cabeludo, que aumenta, no caso, a oleosidade, ou aumenta o risco daí depois também de infecções fúngicas, dermatite seborreica, outras, né, patologias de couro cabeludo, aí sim. Né? Então, lavar diariamente, pelo contrário, às vezes pode até melhorar a oxigenação do couro cabeludo, a higienização, diminuir a oleosidade. No final é benéfico. No final até é benéfico. Isso para os homens, né? Para os Pensando homens. nos homens. Às vezes a mulher acaba não lavando todos os dias. Sim. Mas o homem que tem um excesso mais de oleosidade no couro cabeludo pode ser benéfico, então lavar diariamente. É importante. Doutora, e se aprofundando um pouquinho mais na questão da alopecia androgenética, que não é só essa que pode ser a nossa causa da calvície, mas também fatores emocionais, como estresse e ansiedade. Isso é uma coisa que acontece muito, que as pessoas comentam muito. Isso realmente tem uma eficiência na calvície ou tem uma potencialização da calvície, essas situações do nosso dia a dia hoje? Sim, o estresse ele está diretamente ligado, né, à queda capilar, independente de fatores genéticos ou não, principalmente pelo aumento do cortisol. Né? Então a gente tem fatores estressantes que vão aumentar o cortisol e vão atingir então diretamente, né, a saúde do nosso folículo piloso. Uma coisa bem comum que a gente tem, que a gente chama de eflúvio telógeno, que é uma queda capilar, né, uma queda capilar causada por um estresse. Então, fez uma cirurgia, se separou da esposa, teve uma mudança, né? Alguma coisa muito grande. Alguns meses depois, a gente pode sentir essa queda capilar devido a esse estresse anterior. Então, as mulheres têm muito comum no pós-parto. Né? Isso pode ser local, porque eu tenho amigos que eu já percebi, assim, que às vezes, tem perdeu um cabelo numa área específica da barba ou no couro cabeludo, existe isso? Então, esse é um outro diagnóstico. Essa é uma alopecia areata. Areata. Que, então, é uma perda localizada, geralmente é um círculo, né? Onde tu perde totalmente, pode ser cabelo, pode ser barba, e isso está relacionado aí com um problema autoimune. Autoimune. Né? A gente muitas vezes correlaciona também com fatores de estresse, mas o que faz cair aquele cabelo ali é uma inflamação, né? Como se o teu organismo atacasse esse cabelo, então tu tens essa queda. Né? Então é um tratamento daí um pouco diferente. Né? O estresse ou eflúvio telógeno é por um estresse generalizado, por outros, enfim, uma cirurgia, algum processo que passaste, e tu vai ter então uma queda esporádica, isso a gente chama de eflúvio telógico agudo. Né? Então, e existe o processo crônico também, onde a pessoa então vem sofrendo estresse, e a queda então vem ocorrendo por mais de 6 meses. Aí eu pode cresci, ser mais preocupante. Doutora, eu cresci com o calendário, eu vou falar o nome porque eu não sei nem se existe mais ainda, mas enfim, calendário Pilomax. Que era um calendário que tu tinha que fazer o corte do teu cabelo de acordo com as fases da lua.
e isso aí fazia com que tu tivesse, enfim, se tu estava no processo de calvície, tu revertia. Isso procedia tecnicamente? Então, eu te faço a pergunta. Funcionou pra ti? Não, eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu achei que tu conhecia o Eu nunca calendário. fiz. Eu acho que como não era tão barato, daqui a pouco as pessoas diziam, não, tá funcionando, para não ficar o constrangimento duplo de pagar e não funcionar. Mas aquilo durante muito tempo foi uma verdade absoluta, pelo menos para nós aqui do Sul. Nossa, tu tinha que acompanhar, dia tal, tu tinha que cortar o cabelo em tal horário, porque ali tinha uma... Então, não, nada a ver. Eu acredito que existem algumas influências, né, que a gente não sabe. Daqui a pouco, assim como existe influência na maré, existe influência em outras coisas da natureza. Mas não suficiente para reverter um Então, quadro. não suficiente para reverter um quadro, ainda mais um quadro genético. Um quadro genético. Né? Eu acredito que daqui a pouco seja um pouco mais favorável fazer um corte naquele momento do que em outro, mas que isso não vai interferir assim de uma forma tão significativa. Eu me lembro que eu cuidava a lua minguante, não podia cortar cabelo, eu ficava só cuidando ali a minguante, a lua minguante. Se apareceu o minguante, opa, não vai dar, vai ter que esperar mudar. Não, agora não vai dar. Doutor, eu quero contar um pouquinho do nosso produto, tá? O que aconteceu? A gente procurava lançar um anti-queda já da COD há um bom tempo, contando para vocês, eu acho importante a gente dividir isso com todos. A gente fez uma pesquisa muito grande com os nossos clientes em relação ao anti-queda. Para nossa surpresa, talvez nem tanto, todo mundo foi praticamente unânime, ninguém acredita em anti-queda. E isso a gente sabe que é pelo mercado, enfim, pelos produtos que estão sendo ofertados e muito também porque o anti-queda, como ele acaba trabalhando com ativos de médio e longo prazo, quando tu não vê aquele efeito nas primeiras lavagens, tu não reconhece que aquele produto está sendo eficaz. Ou talvez as pessoas esperem de um shampoo anti-queda um tratamento de cura. Exato. Né? E na verdade o objetivo talvez não é esse. Exato, é uma manutenção, né, e um auxílio ao combate, né? Então a gente buscou muita informação e tal, enfim, a gente acabou chegando numa formulação maravilhosa que a gente gosta muito, mas faltava uma coisinha a mais no sentido assim, como é que a gente conseguia dar um up, como é que a gente podia ser diferenciado em relação aos outros anti-quedas, né? A gente acaba não trazendo o nome anti-queda para o nosso produto, ele se chama Gen+, é o shampoo Gen+, te dei ele na tua mão, aqui a gente começou as vendas agora. O produto, ele é um shampoo com sensação de mais cabelos, que é exatamente o que o homem busca hoje, né? E foi muito tratado de que eu tenho a sensação que meu cabelo está afinando. Então, quando a gente traz a sensação de mais cabelos, a gente fica com uma conversa mais empática com a demanda específica do cliente, né? A gente colocou que ele fortalece e engrossa os fios. E o que é a grande ideia que a gente tem desse produto, né? É o motivo da nossa conversa aqui de ter ampliado para tantas dúvidas. A gente tem um polímero dentro desse produto, que ele é um polímero que ele se une junto à haste do fio e ele faz com que essa haste ganhe espessura, ela engrosse. E, portanto, tu tem uma sensação de mais cabelo. Enquanto os ativos de biotina e as algas vermelhas vão fazendo seu trabalho de médio e longo prazo para auxiliar no combate à queda, a gente consegue entregar para o cliente essa sensação de mais cabelo. Então a gente está muito contente com isso, inclusive a gente tem um gatilho ali de arrancada em cima que é resultado já na primeira aplicação. Isso é diferente de tudo que a gente tem no anti-queda hoje no mercado, na gôndola, né? Então a gente está bem contente, só que dele se originou toda essa dúvida, toda essa... Digo, nossa, esse assunto é muito rico, né? E para a gente contar a história do Gen, eu gostaria que a gente também pudesse divulgar e, enfim, trazer à luz muita coisa que foi dita ao longo da nossa pesquisa, né? Bom, dito isso, tá aí o nosso Gen. A gente separou alguns gens para te levar para os teus pacientes nos teus implantes. Muito Acho que agora é um momento legal. Agora é um momento legal e são muitas dúvidas. Exatamente, a gente já reconheceu a questão da calvície, né? Do que pode ser originária, enfim, dessa questão genética, dessa questão dos nossos hábitos e também da questão emocional de estresse e ansiedade. Falando agora da solução disso, a gente falou da problemática, agora vamos falar da solução. A gente parte desde os nossos shampoos, né, de tratamento de combate auxílio, até o implante capilar, que é, vamos dizer assim, é o resultado, é a proposta mais invasiva, mas é a que resolve o caso de calvície, né, aquela calvície crítica que o cliente já não se sente bem. No meio disso tudo, a minha pergunta para ti é, quando que o cliente vai entender que a calvície dele
é uma calvície para tratamento com shampoo, com minoxidil, com finasterida, e quando ele vai entender que essa calvície é uma calvície que a solução dele é com o implante? Bom, primeiramente quero te parabenizar. Eu acho que é uma proposta bem interessante, né? O shampoo, ele tá envolvido, eu acho que no dia a dia de todos os pacientes com tratamento de calvície, né? É o que a pessoa tem que usar diariamente, né? Independente. É um uso contínuo, né? É o uso contínuo. Então, ele tendo esse efeito... Sim, Cinderelo. O efeito Cinderelo, né? Já que é para os homens. Eu acho que, né, agrega bastante já. Muito interessante. E, enfim, os shampoos, eles têm uma ação de melhora de oxigenação do couro cabeludo e limpeza, né? Então, eles sempre vão ter ação de melhora da calvície. Mas voltando lá para nossa pergunta, o primeiro passo para um transplante é o desejo do paciente, né? O desejo desse paciente passar por esse processo e obter esse resultado mais significativo, né? Mais intenso, digamos assim, de recuperação do seu cabelo. Tudo depende do paciente querer fazer o procedimento, né? E aí sim nós vamos avaliar, no caso, as indicações. Eu contraindico praticamente todos os pacientes muito jovens, né? Então, pacientes assim com 20 e poucos anos. Hoje a gente... Claro, salvo daqui a pouco algum caso muito especial, mas normalmente eu contraindico praticamente 100% desses pacientes, porque a gente não sabe como vai ser a evolução dele e ele tem um longo caminho pela frente, né? Então a gente precisa ser um pouco mais conservador nesses casos, por mais que já chegou um paciente para mim de 18 anos querendo fazer transplante. Nossa! Né? Então ele tinha algumas entradas, um histórico familiar, tios, enfim, até avô, pai não, mas assim, histórico de bastante calvície bem extensa. É difícil dizer para ele não, porque ele queria fazer transplante, né? Então a gente orientou ele que talvez ele tenha que esperar um tempo mais para pelo menos a gente avaliar como vai ser a evolução dele. Porque daqui a pouco, se ele evoluir para uma calvície muito extensa, né, a gente não consiga mais adiante tapar toda essa extensão. E isso gere um problema ter esse transplante em si. Sim. Então esse é um paciente que eu contraindico. Então, um paciente muito jovem. E outro paciente que eu também, né, que isso já é uma contraindicação já mais absoluta, é quando a área doadora não consegue ser suficiente, né, para a área de extensão de calvície. Então, um paciente que tem uma área doadora muito pequena ou muito ruim, cabelo muito fino, ou, né, pouco cabelo, e uma extensa área sem cabelo. Então, só para as pessoas entenderem, doutora, na realidade a gente tem uma área doadora, que é essa área daqui, né? E aí a gente tem a área que vai ser a receptora, que é a área que fica aqui em cima. São genéticas de fios diferentes, né? Exato. Perfeito. Então, o que tu está dizendo, só para o pessoal entender, é que se a gente não tiver enxertos suficientes, né, ou fios suficientes para colocar em cima... Pra gente tirar da área doadora, que é a parte de trás, que é onde a gente normalmente não perde cabelo. Não perde cabelo. Né? Não temos fios suficientes tirados dessa parte de trás para cobrir a parte onde não tem cabelo, que é a parte de cima, né? Onde a gente vai ter um resultado muito pobre. Muito pobre não faz sentido. Exato, gera uma expectativa desnecessária, né, no paciente, um investimento, enfim, uma recuperação toda para um resultado pobre. Então também é uma contraindicação. Né, tirando esses dois extremos, os outros pacientes, desde que sejam rígidos, né, e desde que não tenham outras doenças no couro cabeludo que tenham que ser tratadas antes ou que tenham que ser tratadas de outra forma, né, eles têm indicação desde que eles tenham o desejo de fazer o transplante. Falamos já do nosso shampoo, que é um produto de uso contínuo, acho que, né, ao primeiro sinal de afinamento de fio, o primeiro sinal de calvície, ou meu pai é calvo, eu vou ficar calvo, eu vou usar. Eu acho que esse não tem uma contraindicação, esse é um produto de uso contínuo absoluto. Depois a gente tem alguns tratamentos que são orais, às vezes tópicos, como finasterida, minoxidil. O que tu pode dizer dessa turma? Porque esse é uma grande cortina de fumaça que tem no mercado hoje, tá todo mundo indo para ele num pré-movimento para um transplante, né? Alguns pacientes, mesmo com indicação de transplante ou que não queiram fazer transplante, existem, então, hoje uma gama de tratamentos medicamentosos e alguns tratamentos até na clínica, né? Mesoterapia, laser, enfim, tem outros tratamentos. Então, entre os tratamentos medicamentosos, assim, a gente tem o minoxidil, né? O minoxidil ele pode ser usado tanto tópico quanto via oral,
né, para o tratamento da alopécia, e ele vai ter uma ação, ele é um vasodilatador, né, então ele vai melhorar a nutrição do couro cabeludo, e além disso ele tem outras ações que não se sabe ainda bem, que fazem com que esse cabelo ele tenha um crescimento mais prolongado, ative novos fios e tenha uma vida mais longa. Mas e o minoxidil tem isso de ser um produto que já tem um resultado já nas primeiras aplicações, tu percebe, mas também tem muita gente dizendo que depois que tu deixa de usar, cai tudo de novo. Então, é que assim, o tratamento ele funciona enquanto ele está sendo feito, né? O paciente que tem a predisposição genética, ele vai voltar a ter um problema da queda. Mas o minoxidil, ele vai fazer então com que recupere um pouco o engrossamento do fio, né? Que o fio ele vai afinando com o passar do tempo, ele vai então engrossar um pouco esse fio e vai fazer com que novos fios voltem a crescer e aumente a fase de crescimento ativo. Ele pode então, no tópico, né, ele tem menos efeitos colaterais, né, e pode ser usado de uma forma um pouco mais liberada, digamos assim. Já via oral, sempre importante fazer uma avaliação, porque ele tem alguns efeitos colaterais, né, então tem que avaliar, alguns pacientes têm contraindicação. Efeitos rápidos em cabelo, né, sempre assim, 3, 4 meses. Isso é o rápido. O rápido no cabelo é 3, 4 meses. Então todo mundo que quer o resultado de 3, 4 meses antes, tira o cavalo da chuva, porque tecnicamente não vai ter. Porque assim, a gente espera que esse fio volte a crescer, e até chegar a um ponto que a gente tem um resultado visível, palpável, a gente tem que ter um uso pelo menos de 3 meses. Perfeito. Né? Então não é nada tão rápido. E tem então os bloqueadores hormonais, né, que aí vem a finasterida, a dutasterida, que a gente vai estar então diminuindo a ação da testosterona nesse folículo para diminuir a ação desse hormônio que faz com que caia o cabelo, né? Então, as duas medicações, a finasterida e a dutasterida, são medicamentos orais. Eles vão ter uma ação de bloquear a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, né? A dihidrotestosterona que vai fazer o afinamento, né? O processo evolutivo da genética. O processo da genética. A genética, ela só vai determinar o quão sensível esse paciente é à exposição hormonal, né? Então, ele pode ser mais sensível ou menos sensível, dependendo da carga genética, né? A testosterona todos os homens têm, dihidrotestosterona todos os homens têm. A diferença é o quão sensível é o receptor hormonal daquele cabelo. Perfeito. Por isso, uns vão ter um padrão maior de calvície, mais rápida, mais jovem, outros vão demorar mais, outros vão ter menos queda, e outros não vão ter nada, os sortudos, né? Sortudos. Que não vão ter essa predisposição. E a finasterida, ela até veio num primeiro momento como uma medicação em relação à próstata, né? Então, depois ela... Exato, porque a finasterida, por ser um bloqueador hormonal, vai também diminuir a ação dos hormônios na próstata, que faz com que ele tenha crescimento, né? A hiperplasia prostática. Então, é também um tratamento de próstata. Sim. Claro que, normalmente, para câncer de próstata, hiperplasia, as doses são mais altas. Para o cabelo, normalmente, a dose mais baixa. Então, hoje, a finasterida, o minoxidil, a biotina, são elementos que se falam bastante, as pessoas têm usado com uma certa frequência. Então, são usos interessantes, contanto que com uma avaliação médica, com cuidado, as pessoas vão ter bons resultados de auxílio a combate à calvície, né? Isso, diminuição da evolução. Diminuição da evolução, né? Não esquecendo. Daqui a pouco essa pessoa vai ter uma evolução mais gradual. É difícil se bloquear totalmente, né? Ou parar no tempo a evolução. Mas a gente, dependendo do caso, a gente pode ter uma regressão, se o paciente já tem uma perda muito grande, a gente pode ter até um aumento, uma volta de alguns fios, e também depois uma evolução mais gradual do processo de alopécia. Doutora, a gente nota aqui dentro da COD que os homens buscam cada vez mais essa questão da estética, cada vez mais essa questão da calvície incomoda, e a gente já não vê mais que é uma relação visual, já é uma relação de autoestima, de se sentir menos porque está com calvície, ou porque não está com o cabelo adequado, ou porque antes ele tinha um cabelo super forte, hoje ele não tem mais. Eu acho que isso nos dias de hoje é algo bem importante dentro desse tema de calvície, né? De devolver a autoestima. Isso que acontece conosco aqui na barbearia, acredito que aconteça contigo também no consultório, né?
Com certeza, assim, a gente vê um crescente, né, na busca dos homens para tratamento, né, de queda, de calvície, e o cabelo, ele faz parte, né, da estética do rosto, e assim como para as mulheres, né, que a gente diz que é a moldura do rosto, para os homens também. A queda de cabelo, ela vai interferir, vai modificar essa estética, e isso pode gerar no homem alguns sentimentos de insegurança, baixa autoestima, né? Onde antes ele tinha um estilo diferente, aquilo fazia parte, né, da jovialidade, né? E no momento ele vê que ele está envelhecendo, e daqui a pouco envelhecendo mais rápido que outros. Desperta uma frustração. Né? Isso pode, então, interferir bastante na autoestima. E o que eu acho bem interessante é que os homens hoje já não têm mais tanta vergonha de buscar os tratamentos. Antigamente eles, né, se frustravam. Se preservavam em casa, né? Exato, ficava em casa, não dou bola, enfim. E tem muita gente que não dá bola mesmo, né? Raspa o cabelo, não dou bola pra cabelo. Mas para quem se importa e tá daqui a pouco sentindo algum prejuízo estético, algum prejuízo de autoestima em função do cabelo, né? Acho que tem que buscar tratamentos. Hoje a gente tem tratamentos medicamentosos, tem tratamentos cosméticos, né? Assim como, né, o shampoo, enfim, de tratamentos. E tem tratamentos na clínica também. E, em últimos casos, ainda temos tratamentos cirúrgicos, né, que é o transplante capilar. Então, acho que é muito importante para o homem que está se sentindo já com algum abalo de autoestima buscar o tratamento o quanto antes, né, para a gente possa reverter e não deixar isso se agravar. Aproveitando o gancho do implante capilar, a gente tem muito cliente que não é feliz com a sua barba. O implante capilar também está disponível para fazer o alinhamento da barba e deixar a barba mais cheia? Sim, pode ser feito da mesma forma que a gente faz. Ao invés de implantar no couro cabeludo, nós vamos implantar na região da barba. Claro que o fio vai ser tirado do cabelo, né? Vai ser tirado do... Não se tira da barba, da parte de baixo? Pode ser tirado também? Da parte de baixo. Sim. Né? Daí, dependendo... Mas não tem muito, né? É, que geralmente a pessoa que quer transplantar porque não tem muito. Sim. Né? Então a gente retira, pode ser do cabelo, e implanta na região de barba. A gente pode fazer sobrancelha. Já tiveram homens que vieram para fazer transplante de sobrancelha. De sobrancelha. Então, perfeito. Então, se ele tiver alguma área que não tiver a mesma densidade, ele pode corrigir com o transplante. Pode corrigir com o transplante. Tanto na barba quanto sobrancelha, enfim. Exatamente. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Sim. E esse teu produto que né, ajuda então no tratamento capilar, ele pode também ser usado na região de barba? Com certeza. Ele pode ser usado, na realidade, todos os shampoos da Cod têm um pH equilibrado, nenhum dos nossos shampoos tem pH alcalino, todos eles têm enxágue, então, tecnicamente, ele só vai contribuir com os nutrientes, vai fazer enxágue e não vai ter problema nenhum. Quando se tem algum uso tópico que não tem enxágue e que o pH seja um pouco mais alto, a gente pode ter uma diferença em relação à pele, mas não é o caso de nenhum shampoo da Cod, todos eles a gente chama de 3 em 1, que é cabelo, barba e corpo. Eu pensei que era cabelo, barba e bigode. E bigode, o bigode tá dentro do conjunto. Do conjunto. Doutora, uma outra coisa, né? A gente vê esse movimento de internet, a gente acaba consumindo muita informação de internet. Tem muita coisa sendo falada sobre calvície, muita receita caseira, muita invenção de moda. Quer dizer, as pessoas têm que ter um pouquinho de crítica em relação a isso para não estarem depositando esperança e até dinheiro em coisas que não façam sentido, né? Então, hoje, se pudesse dizer as alternativas reais e oficiais que se tem para um combate à calvície, a gente acabou falando todas, ou existe alguma coisa diferente que apareça na internet e a gente não sabe? Então, é sempre buscar fontes confiáveis. O que são fontes confiáveis? Então, às vezes, artigos, né, tanto de sociedade de dermatologia, sociedade de tricologia, ou então médicos, né, que passam informações, né, com embasamento, né, para que você não faça nenhum tratamento que daqui a pouco pode até prejudicar, né? Melhor assim que não tenha, que não funcione, mas daqui a pouco pode ter algum prejuízo e isso se torna ainda pior. Então, sempre buscar fontes com embasamento, né? Ou, na dúvida, procure um médico, né? Que vai te dar, então, fazer desde um diagnóstico, uma análise e todo um tratamento daí, desde da parte cosmética, enfim, e medicamentosa, se necessário. Então, a gente tem uma timeline dentro do projeto de calvície, que seria o uso contínuo do Gen+, da Cod, para todos
Todas as fases. Todas as fases shampoo, da calvície. O shampoo fortalecedor, enfim, não é o anti-queda, sim. Né, o que melhora o couro cabeludo, ele é indicado em todas as fases da calvície. Em todas as fases da calvície. Depois a gente tem lá aquela turma da biotina, da finasterida e do minoxidil, que para usos tópicos eles vão funcionar. Para usos orais a gente tem que ter uma orientação médica que é bem importante. E ao final disso, na última linha, a gente tem o transplante capilar, que hoje está cada vez melhor. O método que tu utiliza é o método FUI, né? Isso, onde a gente tira unidade folicular por unidade folicular e transplanta, né? Antigamente se tirava uma faixa inteira, né? Então a gente tirava como eu vou dizer assim, um pedaço do couro cabeludo, ficava com uma cicatriz, então, atrás, e esse pedaço era fatiado e transplantado as mudinhas. Hoje, o método mais moderno, então, é tirado unidade por unidade, é um processo mais trabalhoso, mais minucioso, mais demorado, mas o resultado é mais natural também e não deixa cicatriz. Eu fiz há 5 anos atrás, eu acho maravilhoso. Eu acho que é super natural. E me incomodava aquela ideia do anterior que parecia cabelo de boneca, porque ficava um meio distante do outro, né? E um tufo com vários pelos. Com vários pelos, Exato. Ficava aquela... Era o cabelo de boneca ou plantação de cebolinha, que a gente fala. Em off, a gente estava conversando aqui, só para finalizar, a gente estava conversando de uma outra terapia nova, que era em relação a... Então, existem hoje substâncias derivadas com DNA, né, genéticas, que são os exossomos. Eles são vesículas que eles servem como se fosse uma comunicação celular, né? Eles são produzidos, eles têm uma carga genética e eles servem para comunicar a outra célula para ela funcionar de certa maneira. Então, hoje existem exossomos para tratamento capilar. Ainda é uma grande novidade que está sendo estudada, muito promissora. Então, isso seria para tratamento, então, em clínicas, né? Um tratamento não invasivo, super tranquilo. Então, seria essa agora a novidade, então, tratamento genético, digamos assim. Sim, então nessa linha que a gente foi até o transplante capilar, vai ter um adendo com essa nova movimentação aí genética. Exato, e mesmo após o transplante, né, uma coisa importante é que o transplante não é a cura da calvície, né? É um processo que continua, então depois do transplante a gente tem que continuar fazendo uso do shampoo, fazendo uso de algumas medicações e talvez ainda alguns tratamentos na clínica, porque a gente ainda precisa controlar os outros cabelos, não os que foram transplantados, mas os outros que ainda estavam ali. Que eles podem seguir caindo. Mas então tá, doutora, te agradeço bastante por esse tempo conosco aqui. Realmente eram muitas dúvidas que a gente tinha em relação a esse assunto que está sempre nas rodas de conversa dentro das nossas barbearias. A gente lançando esse produto que a gente acredita muito que vai ser um divisor de águas em relação principalmente ao resultado imediato que a gente traz por esse efeito de engrossamento de fio, ainda que a médio e longo prazo ele vai também estar ajudando no combate pelos ingredientes que a gente utiliza. Te agradeço bastante por todas as tuas dúvidas. Todas as dúvidas chegaram e tu tiraste elas maestramente falando. Ficamos muito felizes de te ter aqui. Te agradeço. O Instagram da doutora vai estar embaixo do nome dela. Eu que agradeço, né? Espero ter contribuído bastante com esse tema. Acho que a COD está contribuindo com um produto que vai ser inovador, já que todos os produtos eles são para tratamento a longo prazo, né? Então esse já traz um resultado imediato que hoje em dia todo mundo é imediatista, né? Exato. Então eu acho que é inovador nesse quesito e estou à disposição para quem quiser tirar mais dúvidas, daqui a pouco optar por algum tratamento, né? Pode me procurar. Com certeza, perfeito. Eu vou te dar um presente aqui, doutor, para te levar para os seus transplantados, para os seus pacientes. Maravilha, eles aqui é uma turminha de GEM+, tá? Muito então, para eles fazerem a administração pós-operatório, que eles vão ficar ótimos pelas tuas mãos, com certeza, e eles vão fazer a manutenção dos novos cabelos com GEM+. Porque no pós-transplante tem que seguir fazendo os tratamentos, com né? Certeza, com certeza. Ótimo, adorei. Mulheres podem utilizar também. Com certeza, ele pode ser utilizado mulheres também são um outro foco de calvície androgenética, né? De alopécia. Com certeza, cada vez mais, né? A gente escuta falar. Maravilha, então tá, pessoal. Aqui se encerra o nosso podcast, o nosso podcast. Até a próxima, muito obrigado a todos vocês.